porque dele procedem as saídas da vida. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, na Tua casa, onde nós já Te louvamos, Te exaltamos. Nós tivemos já a comunhão com uns com os outros, e agora nesse momento peço a direção do Teu Santo Espírito para que a Tua palavra seja pregada e ensinada a todos nós que estamos aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar falando conosco, que nós possamos sair daqui edificados, transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração e meu agradecimento por tudo. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Poder aceitar, irmãos. Irmãos, esse texto de Provérbios foi atribuído a Salomão. E Salomão, ele escreveu aqui no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Será que ele estava falando do nosso coração, do órgão cardiovascular? Será que ele estava falando dessa bombinha que bate aqui no nosso peito? Ou será que ele estava falando do nosso íntimo, lá no âmago do nosso coração? Certamente ele estaria e estava falando aqui do íntimo do nosso coração. E qual seria a importância de nós guardarmos o nosso coração? Aqui em Provérbios, capítulo 27, versículo 19, diz que como na água, o rosto corresponde ao rosto. O que significa isso? Você olha a água, como fosse no rio, e você vê o seu reflexo ali. E o rosto vai corresponder ao rosto. Assim o coração do homem ao homem. Então, o coração, ele corresponde quem nós somos. Quem nós somos, o nosso coração corresponde. Então, com que nós temos alimentado o nosso coração? Com que nós temos alimentado o nosso coração? Porque o nosso coração corresponde quem nós somos, assim como Provérbios 27, 19 diz. E Romanos 11, 16, peço que todos possam abrir. E Romanos 11, 16. Mais especificamente na parte B do versículo 16, ele diz que se a raiz é santa, também os ramos são santos, também são santos. Então quer dizer o quê? Como lá em Provérbios diz que deles procedem a saída da vida, é o nosso coração. O coração, ele é a raiz do nosso ser. E aqui Romano diz que se a raiz é santa, também os ramos são santos. Então, essa é a preocupação que nós temos que ter ao cuidar do nosso coração. Porque nós temos que santificar a raiz, e a raiz é o nosso coração. Esse é o objetivo de Deus a todos nós, que nós possamos ser santos, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que nos santificar, principalmente na raiz, que é o nosso coração. Por isso que nós temos que ter essa preocupação de cuidar, de guardar o nosso coração, como Salomão disse, né? E como é que a gente faz para a gente guardar o nosso coração? Qual é o objetivo de Deus? Aqui em Efésios 3,17 diz que para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Deus quer que Cristo habite em nossos corações, para que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos, o que nós fazemos. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor viu que o coração do homem era mau.
coração do homem era mau. Por isso que ele teve esse plano, o plano eterno, de enviar seu filho. Porque o coração do homem era mau e ele tinha que fazer alguma coisa. Por amor de quem? Por amor de seu nome próprio, né? E em Marcos 7:21 diz que porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, todas essas passagens bíblicas falam do nosso coração. Porque nosso coração é o centro das decisões, o centro das emoções. Tudo que nós fazemos vem do nosso coração. E Deus quer que a gente venha buscar Ele de todo o nosso coração. Como diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer que a gente busque a Ele, porque Ele sabe que nós somos inclinados para o mal, inclinados para o pecado. Ele sabe quem nós somos, por isso que Ele quer que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. E para que nós não possamos ser como no tempo de Jesus, né, os escribas e fariseus, quando Jesus disse em Marcos 7, versículo 6, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado, essa importância de cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração das coisas ruins. Por isso que nós temos que nos preocupar, o que tem entrado em nossos corações. Será que a raiva, a ira, o ódio, a amargura, a falta de perdão? Será que essas são as coisas ruins que têm entrado nos nossos corações? Porque nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito perigoso a gente guardar todas essas coisas. E como foi dito no começo, né? O nosso coração corresponde quem nós somos. Se nós estamos guardando todas essas coisas de amargura, de ódio, de ira, falta de perdão, é isso que nós somos. E Deus não quer isso para a gente. Deus nos instrui em todas essas passagens que nós vimos aqui nessa manhã, que Ele quer que a gente siga as instruções que está escrito na palavra dele. Como diz o salmista, né? Dá meu coração igual ao teu. A gente temos que fazer isso, né? Para seguir segundo a sua vontade, a vontade de Deus. E qual é o perigo de nós seguirmos o nosso coração? Um coração que está cheio de pecado. Em Jeremias 17:9 diz que enganoso e perverso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Se nós estivermos com o coração cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de ira, falta de Deus, coração vazio, a gente vai tomar decisões erradas, né? Alguém pode falar para o outro assim, né? Fulano, eu quero abrir um negócio, eu quero ser empreendedor, eu quero fazer tal coisa, quero estudar para isso, estudar para aquilo, quero receber bem, ganhar bem. Aí outra pessoa pode responder, né? Siga o teu coração. Se esse coração não estiver Deus, não estiver firmado na palavra de Deus, você estará tomando uma decisão errada. Porque aqui em Jeremias diz que enganoso e perverso é o coração do homem. Se esse coração não estiver cheio da palavra de Deus, certamente essa pessoa vai tomar decisões totalmente equivocadas, segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. E quais são os cuidados que nós temos que tomar, aguardar e cuidar dos nossos corações? Convido a todos que nós possamos abrir em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 15.
Hebreus 3, versículo 12 ao 15. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 15, assim diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou incrédulo para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então, aqui esse texto diz que do perigo do coração longe de Deus, um coração longe de Jesus, cheio do pecado, cheio de ira, cheio de ódio, essa pessoa estará com um coração duro, com um coração insensível. Muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas vão à igreja com um coração duro, né? Com um coração que não perdoou, com um coração que está com uma amargura, né, lá na raiz, e vem para a igreja, vem para o culto com um coração duro, né? Às vezes não ouve e não sente a palavra de Deus, não ouve e não tem essa sensibilidade quando Deus está falando com ele, com ela, né, com a pessoa. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, guardar o nosso coração, para que nós não possamos estar com o coração duro, com um coração insensível à voz de Deus. Às vezes Deus está falando com você, mas você não sente, você não entende, porque você está com o coração duro. E Deus não quer que nós possamos ser assim, né? Com o coração duro, com o coração insensível. Como diz em Salmos 51, 17, vamos abrir aqui rápido. Salmos 51, 17, diz como que Deus quer que nós estejamos na presença dEle. E Deus não vai nos rejeitar se nós estivermos assim. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, se nós estivermos com o coração quebrantado, com o coração contrito na presença do Senhor, Deus não vai nos desprezar, irmãos. E é isso que Ele quer que nós possamos fazer, né? Ele quer que nós façamos isso, que nós sejamos assim, com o coração quebrantado, coração contrito, na presença dEle, que Deus não irá nos desprezar. E em Lucas 6,45, peço também a todos que possam abrir rapidamente, Lucas 6,45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. 6,45 de Lucas diz que da abundância do seu coração fala a boca, ou em outras traduções diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Então, o homem bom, ele tira do seu tesouro coisas boas, e o homem mau, do seu tesouro, ele tira as coisas mal. Então, será que no nosso coração tem um bom tesouro ou um mau tesouro? E aqui mesmo em Lucas 12:34, Lucas 12:34 fala do tesouro do nosso coração. Será que nós estamos com o coração com bom tesouro ou com mau tesouro? versículo 34, capítulo 12 de Lucas diz: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Então, irmãos, onde está o nosso tesouro? O que tem entrado em nossos corações? Geralmente, quando as pessoas se convertem, hoje em dia eu não sei como que é, né? Mas antigamente, as pessoas, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, um dos primeiros versículos que ela aprende é o Salmos 119:11. O que diz lá, irmãos? Salmos 119:11. É isso, irmãos. Salmo 119:11 diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou escondi a tua palavra em meu coração, né? Então, esse é o objetivo de Deus para nós, que nós possamos ser santos e guardar a palavra de Deus em nossos corações. É desse jeito que nós, e dessa forma que nós iremos entender que nós vamos fazer segundo a vontade de Deus todas as nossas ações, todas as coisas que nós iremos fazer, vai ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos guardando a palavra de Deus em nossos corações, como diz em Salmo 119:11. Então nós temos que tomar esse cuidado, essa preocupação e ter essa importância de guardar o nosso coração, porque dele saem as saídas da vida, né? As nossas decisões, nossas emoções, o que nós temos guardado em nossos corações vai refletir quem nós somos, quem nós individualmente. Então nós temos que tomar cuidado. Mais do que nunca, irmãos, nós temos visto, né, todos esses acontecimentos que está havendo no dia de hoje, essas guerras que estão acontecendo, esses rumores de guerra, né? E mais do que nunca, nós vemos que Jesus está às portas, né? Está acontecendo muita apostasia também, como diz a palavra do Senhor, profeticamente falando, né? Haverá muita apostasia. E hoje está acontecendo muito isso dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão perdidas dentro da igreja. Tem gente que está saindo da igreja, abandonando o evangelho, abandonando a fé, negando a fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque os dias são maus e Jesus logo está às portas, né? Como eu lembro até a irmã Diane falando no domingo passado, né? Que é iminente a vinda de Jesus. Qualquer momento pode tocar a trombeta aí e nós partimos, né? Quem ficar, ficou. Então nós temos que tomar cuidado do que tem entrado no nosso coração, o que nós temos alimentado o nosso coração, irmãos, para que nós não possamos ser pegos de surpresa, né? Eu costumo dizer que o crente não tem que se preparar. Ele tem que andar preparado. Ele não tem que se preparar. Ele tem que andar preparado todos os momentos. Porque qualquer momento Jesus pode voltar, né? E como diz Apocalipse também, Apocalipse 22:11, diz que quem é sujo se suje mais, né? E quem é santo se santifique mais. Umas pessoas estão se sujando mais, fazendo tudo que desagrada a Deus, mas outras pessoas
estão se consagrando mais, se santificando mais. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, né? A pessoa que se santifica, se consagra constantemente, que quer viver segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. E assim, irmãos, nós temos que entender, né? E ajustar todas as coisas que nós temos falhado, né? E ajustar nossas vidas, reconhecer os nossos erros e fazer segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? E essa é a mensagem e a reflexão que trouxe nessa manhã, que todos possam sair daqui entendendo a real importância de guardar os nossos corações. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por mais essa reflexão que foi ministrada nessa manhã, que todos nós possamos sair daqui refletindo, Senhor, edificados pela Tua Palavra, entendendo a real importância que nós temos de guardar o nosso coração, que nós possamos deixar, Senhor, a ira, o ódio, a falta de perdão de lado e encher da Tua Palavra o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche com Teu Santo Espírito, que nós possamos cada dia mais nos santificar na santificação progressiva, que nós possamos ser santos e irrepreensíveis, Senhor. Que nós possamos nos santificar mais e mais, Senhor, como dizem em Apocalipse. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada irmão que está aqui nessa manhã, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades materiais e principalmente espirituais, Senhor. Muito obrigado por tudo. Esse é meu pedido e minha oração. E em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor.